Olá pessoal, estamos iniciando o nosso novo quadro Papo com o Investidor. O Papo com o Investidor surge com a ideia de tratar sobre finanças, que é algo importante e necessário, mas de forma leve e descontraída. Aqui queremos quebrar o paradigma de que investidor é só aquela pessoa que tem muito dinheiro ou aquele empresário que investe milhões na bolsa de valores. Porque qualquer pessoa que poupa seu dinheiro ou que faz alavancagem do seu patrimônio é um investidor em potencial. Nesse quadro, vou entrevistar amigos, clientes e pessoas do meu network que têm esse perfil empreendedor, poupador ou investidor. Tenho certeza que traremos histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado. A cada semana teremos novos entrevistados para esse bate-papo. E os episódios completos ficarão disponíveis no YouTube. E os principais insights estarão nas redes sociais e no Instagram. Conto com vocês para trilharmos essa jornada juntos. E em seguida teremos o primeiro episódio do nosso quadro. Olá pessoal, para começar o nosso primeiro episódio do nosso novo quadro Papo de Investidor, nós temos um convidado muito especial, Wilson Silva. Tudo bom, Wilson? Tudo bem, Fábio. Prazer estar aqui. É um prazer. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. O Wilson ele é formado em odontologia e é cirurgião dentista. Tem uma clínica em Canoas e também tem um consultório aqui em Porto Alegre. Então eu queria começar sabendo um pouco, Wilson, como é que funciona, por que tu optasse pela odontologia como profissão? Em primeiro lugar, muito obrigado, mais uma vez por estar aqui. Prazer em participar de um programa desse, Uma coisa muito importante para nós hoje é conhecimento, ainda mais conhecimento na área financeira. Bom, minha história é... Eu nasci em Canoas, uma cidade que sempre, apesar de ser o segundo maior economia do Rio Grande do Sul, disputando aí com Caxias do Sul, uma cidade que sempre teve muitas necessidades, E eu nasci num bairro, muito conhecido lá, agora mais conhecido nas enchentes, na Matias Velho, numa situação bem complexa, bem difícil. E minha mãe, trabalhou muito para tentar nos dar a educação, que ela sabia que ela poderia nos dar frente às condições financeiras. Minha mãe costureira, enfim. E aí consegui mais tarde uma vaga numa escola em Porto Alegre, em Canoas, uma escola estadual chamada Carlos Chagas. E ali era uma escola muito forte, referencial na época. E quando eu me formei, eu estava perto de me formar no segundo grau, eu tive um episódio, eu tive um traumatismo dentário, foi uma coisa que me marcou muito, lá pelos 15 anos de idade. Eu tive um traumatismo dentário e na época, minha mãe trabalhava fora e eu me traumatizei em casa. E na época foi uma situação assim, de necessidade e não tinha atendimento na época. A minha mãe procurou o que tinha no bairro que a gente morava, que era um bairro simples. E não encontramos, a minha mãe segurou até outro dia e eu fiquei algum tempo sendo atendido pela cirurgiã dentista e ela salvou que eu perdesse meus dentes, que eu tinha traumatizado. E aquilo me marcou bastante, assim, porque eu era criança e aquilo era uma coisa que era tão difícil para a gente, eu via que aquilo era muito difícil para minha mãe e eu via que aquela profissional ela fazia aquilo com dedicação, mesmo vendo que a minha mãe tinha muita dificuldade, ela atendia e me atendia muito bem. E aquilo me marcou lá no futuro, na hora de decidir, Eu sempre gostei mais da área de humanas, da área médica. Eu optei por fazer odontologia, acabei saindo do colégio, passei na Universidade Federal e aí entrei em 90, vim me formar em 95. Mas eu escolhi odontologia basicamente porque eu tive um histórico, Eu sempre digo que é muito difícil uma criança com 16, 17, 18 anos escolher uma profissão, que vai ser para a vida, Então, foi por isso que eu escolhi e depois fui seguindo o caminho somente dentro da profissão, A tua inspiração veio naquela profissional que te atendeu, E conseguiu te dar o atendimento e te
despertou até o interesse, talvez, em poder fazer o mesmo, né, com os seus pacientes. Exatamente. Eu acho isso fundamental, né? Tudo que a gente faz, fazer com amor, fazer com carinho, fazer com dedicação, porque a gente não se dá conta, às vezes, que a gente pode estar sendo ali inspiração, né, motivação para alguém fazer alguma coisa, mesmo que fosse tão distante na época para mim, né? Lá na frente eu tive a oportunidade de estudar e aquela pessoa, ela foi a referência por ela exercer o trabalho dela da maneira que todo mundo deveria, né? Visando, sim, retorno financeiro, mas fazer com amor, fazer com carinho. O conhecimento dela para atender uma pessoa. Exatamente. E sabe que esse nosso bate-papo aqui, ele tem muito essa ideia também. É sobre finanças também, mas sobre inspirações, né? As pessoas às vezes se inspiram com a pessoa que começa a poupar, com um profissional que te atendeu bem, tu que segue aquela profissão. Então a nossa ideia aqui é justamente essa. Mas além de cirurgião dentista, tu tens MBA em economia, tu tem formação em finanças públicas pela FGV. Eu queria entender um pouco mais, assim, como é que tu consegue conciliar, né, essa tua profissão como dentista, né, e também esse múltiplo conhecimento na área de finanças e economia. Porque a gente não está falando só com um cirurgião dentista, né, ou um investidor, né, ou um poupador, né? A gente está falando de uma pessoa que, além de ter os seus pacientes, ainda investe nesse conhecimento. Isso é outra coisa que também a vida vai trazendo algumas situações para a gente, vai apresentando algumas situações. Eu, em 2018, eu fui para 19, eu fui para os Estados Unidos para estudar, trabalhar. Eu tinha muita vontade de conhecer, atuar e trabalhar como cirurgião dentista e estudar também nos Estados Unidos, e surgiu a oportunidade de ir para lá. E eu fui e estava tudo bem lá, as coisas andando, sempre uma dificuldade, um imigrante que chega regularizar a situação profissional, né? Eu nunca quis fazer nada fora do que era permitido, né? Então sempre estive regular lá. Hoje com visto de estudante. Fui um visto de estudante buscando validar meu título, né, para futuramente atuar como cirurgião dentista. E aí veio a pandemia e eu estava lá, 19 para 20 começou, né, eu estava lá. Em fevereiro de 2020 a pandemia se agravou, né, eu estava na Califórnia, uma cidade entre Los Angeles e San Diego, e a Califórnia foi um dos primeiros estados a fechar completamente, né? A Califórnia fechou ali pelo dia 10 de fevereiro já. E aí era lockdown mesmo, né? Podia sair para caminhar, né, sozinho. Em fevereiro ainda. Fevereiro. Podia sair para no supermercado, podia sair para na farmácia ou então atender urgência no consultório, por exemplo, alguma coisa. Só que o fluxo caiu demais, as atividades econômicas, né, praticamente pararam. Então, para não ficar em casa, eu caminhava, né, e eu comecei a para a cabeça, né, porque o mundo inteiro preocupado, a gente também preocupado com muitas coisas. E eu lá tive contato previamente com alguns vizinhos, tinha uma high school, uma escola de segundo grau perto na quadra que eu morava, e eu via os jovens com telefone, smartphone, e conversando com o outro. Tinha um vizinho, a neta dele, né, mexia na Nasdaq, no S&P, Nasdaq, S&P. Enfim, né, 16 anos, o que estão fazendo? Aplicativo, né? Porque estão jogando? Estão no TikTok, não, está na Nasdaq, na bolsa. E aí eu digo, puxa, eu vou olhar isso daí, tinha tempo, né? Eu comecei a entrar no mercado financeiro, né, estudar um pouco do mercado financeiro Brasil, mundo, comecei a mergulhar um pouco nesse ecossistema, né, que é o mundo do mercado financeiro como um geral e economia. E aí eu disse,
acabei voltando para o Brasil, porque realmente a coisa se estendeu. No meio do ano, próximo ao meio do ano de 2020 eu voltei. E quando eu voltei também a mesma coisa, as atividades aqui estavam muito limitadas. E eu comecei daí o MBA em Economia porque eu gostei muito daquele tema. E aí de lá para cá, o MBA, esse curso de Finanças Públicas da FGV é um curso que eu não concluí ainda, estava conversando até com o Bruno há pouco tempo, antes de nós entrarmos aqui, que Finanças Públicas realmente é um curso muito difícil. Desafiador também. É muito difícil, e dentro da economia já é uma coisa difícil, mas a Finanças Públicas ela tem uma legislação, tem toda uma... E a FGV é uma escola de excelência, né? Eu comecei o curso e eu tive que dar uma segurada no curso porque a quantidade de informação, se não tiver um tempo maior para estudar, não consegue fazer o curso exige muito, mas foi assim a minha história. E aí, né, surgiu a ideia de, além de aprender economia, né, usar o meu aprendizado em economia para os meus investimentos, né? E começar, na verdade, a investir, né? Porque, na verdade, eu nem sabia que eu nunca tinha investido na vida, né? A gente tem a ideia de que investir é guardar dinheiro, é sobrar dinheiro, e não é bem assim. É a diferença, né? O poupador e investidor. Mas tu vê que interessante, né? Você está me falando, de novo, uma situação crítica, né? Uma pandemia te desafiou e te entusiasmou, quer dizer, te levou a buscar uma diversidade. É interessante isso. Wilson, me diz uma coisa, eu sei que tu consome bastante conteúdo, né? Seja via internet, enfim, sobre economia. Queria saber onde que tu buscas, quais são as fontes que tu buscas para ter esse conhecimento, que a gente já conversou algumas vezes, né? Várias vezes, e sempre me colocando, demonstrando todo o teu conhecimento em diversos tipos de investimento. Então eu queria saber onde é que tu costuma consumir esse conteúdo, né? Essa tua pergunta é muito boa, Fábio, porque da mesma maneira, né, hoje informação e conhecimento, existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que é informação e o que é conhecimento, né? Então, informação, hoje nós estamos cheios, nunca tivemos tanta informação disponível, né? Agora, conhecimento é uma coisa que necessita, para tu adquirir conhecimento sobre qualquer assunto, é necessário que você faça um filtro, né? Que você passe um filtro na quantidade de informação. E aí tu tem um outro problema, porque se você... Porque tem informação de todo tipo, né? Todo tipo, todo tipo. A internet, como dizia Nelson Rodrigues, né? A internet é onde todo mundo tem voz, né? Inclusive, né? Os idiotas, os imbecis têm voz, né? Então tem que ter muito cuidado, porque... Para poder separar o que é... tem que ter muito cuidado, porque se você buscar simplesmente o algoritmo, ele vai te lançar o tráfego pago maior, né? E dentro desse tráfego pago, naquelas primeiras buscas ali, talvez tu encontre alguma coisa que não é uma fonte de conhecimento boa. Então existe uma necessidade de conhecimento e informação, né? Exatamente. Tu tem até um excesso de informação, mas existe uma necessidade, até isso, tu tem necessidade de conhecimento para filtrar, né? A informação que tu está recebendo, se aquilo ali é uma coisa que vai te dar, né, vai te agregar no teu propósito. Então, o que eu fiz? Eu primeiro busquei informação, né, sobre o que eu queria estudar, que era economia, o que era economia por definição, dentro do curso, e enfim. E aí a gente começa a buscar players no mercado, separar o joio do trigo, referências no mercado, né? E foi por aí que eu comecei, né? Existem grandes grupos hoje que trabalham, né, prestando um bom serviço, né? Mas a educação financeira, e eu acho que esse programa essa tua iniciativa é muito interessante, porque a gente comenta que no Brasil, nem nas escolas de economia se ensina educação financeira.
Educação financeira é uma coisa que nós não temos e as pessoas acham que, nós estamos falando agora da palavra poupar, uma curiosidade é que a palavra poupar vem do poupare, do latim poupare, que é palpar com as mãos, que como as pessoas antigamente palpavam os bolsos para saber as moedas que tinham para usar, ficou uma maneira de guardar dinheiro, né? Então, assim, poupar, na verdade, é uma maneira de tu guardar dinheiro, né? Então, poupar não é investir, é simplesmente tu guardar. Então, programas que nem esse estão entre esse tipo de programas que a gente vai olhar ali para frente e vai dizer, puxa, esse programa agregou conhecimento, né? Trouxe... ajudou pessoas que queriam buscar ajuda no sentido de educação financeira, então muito importante. A ideia é justamente essa, porque mesmo hoje o brasileiro dificilmente ele tem a condição até de poupar, né? Então o exercício de fazer a educação financeira, a própria poupança, né? Não a poupança que a gente estava falando agora, né? Como produto, mas o poupar, né? Que tu muito bem trouxeste aqui, é um exercício importante, né? E depois o próximo passo daí de um investidor, né? Que não precisa ser necessariamente um investidor que investe milhões na bolsa de valores, mas todos nós, assim, empreendedores, enfim, temos a condição de investir de alguma forma. Como curiosidade, aí, quase 70% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Ou seja, eles não conseguem gastar menos do que eles ganham, né? Claro, aí está junto aqueles que não têm condições, né? Mas boa parte dos brasileiros que mesmo assim tem condições de poupar ou de ser um investidor também não consegue, né? Esse tema também é muito bom, porque outro dia até conversava com meu filho sobre isso e eu falava para ele, filho, né? Enfim, essa coisa de que o quanto para você poupar, você precisa ganhar uma quantidade mínima, ela também não é uma coisa que faz parte da educação financeira. O que é importante é que você consiga guardar alguma coisa que você ganhe, né? Investir um outro passo, mas assim, se você ganhar R$10, né, por dia ou por semana, será que você não consegue guardar R$1? Quando a gente trata percentual, isso é forte. Mas será que não consegue guardar 50 centavos? Será que não consegue guardar 25 centavos? Mas eu vou te falar uma coisa, eu queria dar um cofrinho, aqueles que a gente tinha antes, né, para minha neta, e não consegui encontrar. Não encontrei lugar para iniciar já um processo, né, de guardar. Não consegui. Antes a gente tinha, era brinde, enfim, nós mesmos trabalhávamos com um brinde, hoje a gente não tem no mercado. Wilson há pouco tempo se tornou nosso cliente, né? E por que a opção pelo consórcio, nesse investimento, né, no consórcio, e por que também optasse pela Racon? Eu, como um dos princípios de tu conseguir investir bem, né, os investimentos eles obedecem, né? Todo investimento ele obedece a algumas coisas: segurança, liquidez e rendimento, obviamente, né? Tem que render. O que tu colocar lá tem que retornar maior do que tu colocou. E um dos princípios de segurança dos investimentos é diversificação de investimento. Agora na pandemia, eu acho que ficou muito materializado isso aí, a importância da diversificação do investimento. Quem tinha só um negócio, quem tinha só uma fonte de renda, teve muito problema, né? Grandes empresas, pessoas de qualquer ramo, de qualquer segmento, com maior ou menor volume, né, de dinheiro, simplesmente viu seus negócios sucumbirem, né, a não uma coisa inédita, mas no nosso século uma coisa inédita, que foi a pandemia, que paralisou uma grande parte do mercado financeiro e toda a parte da economia, né?
Alguns segmentos muito mais, né? Alguns mais, outros menos, mas de alguma maneira todo mundo foi impactado. Mas ali, eu acho que muito recentemente agora, né, nós já estamos com quase 5 anos pós-pandemia, ou do início da pandemia, as pessoas, e aí parece que as pessoas acordaram e disseram assim, opa, né, eu não posso ter só um consultório odontológico, eu não posso depender somente de um aluguel num imóvel, né? Porque quem tinha um aluguel do imóvel, somente aluguéis de imóvel como fonte de renda, legal, mas não recebeu. Sim, durante a pandemia houve negociações de todo tipo, né? Então, e para receber, inclusive, foi necessário fazer, né? Não tinha outra forma. São situações onde não tem como prever, elas podem acontecer a qualquer momento. E, na verdade, o mercado financeiro há muito tempo trabalha já com a diversificação, né, de investimento, que é outro tema que dá uma aula separada sobre o que é diversificação, como se deve diversificar. Mas foi nesse sentido que eu também, estudando economia, aprendi que é importante diversificar. Então, dentro dos investimentos, uma das coisas que eu não tinha investido ainda, já tinha começado a estudar, e foi quando eu te procurei, né, para buscar mais informações. Eu te falei, Fábio, eu tenho algum conhecimento, mas eu gostaria de mais informações de como funciona o consórcio, né, para alavancar capital, de adquirir um bem, detalhes desse tipo de investimento, de produto. E o grupo vem outra coisa que é muito importante, né? Aonde você vai buscar, mais uma vez, onde é que tu vai buscar conhecimento? Onde é que tu vai buscar, quando você vai investir em alguma coisa, quando você vai comprar alguma coisa? Procura referências no mercado, né? E o grupo, né, Racon é muito ancorado num grupo muito grande, de muita tradição, principalmente no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, mas principalmente no Rio Grande do Sul. E isso vai no outro pilar, né? A segurança, né? A gente tem que cuidar muito, eu costumo dizer que dinheiro não aceita desaforo, né? Então tem que cuidar muito onde você coloca o seu dinheiro. Se você decidir investir em consórcio, procure uma boa empresa, uma boa referência, e essa empresa ela tem que ter histórico, ela tem que ter solidez, ela tem que ter uma estrutura por trás que te garanta o dinheiro que você vai colocar ali. Fora esses outros quesitos, que buscar nela também pessoas que têm conhecimento sobre o produto que vai vender. Então foi por isso que eu cheguei no grupo, pelo que está atrás do grupo Racon, né? que é o grupo Randon, enfim, esse grupo tão tradicional no Rio Grande do Sul. Né? Agora falando sobre empreendedorismo, falando sobre poupar, falando sobre diversificar, me lembrou muito até a história do seu Raul Randon, né, fundador das empresas, que sempre, né, com pouca formação que ele tinha, né, iniciou a Randon com uma oficina mecânica, né, e diversificou em várias áreas, né. Hoje a gente tem a Rendes, né, e tem a parte de serviços, né, onde está a Racon Consórcios, onde está o Banco Randon, seguradora, né, e ele começou na indústria metalmecânica, né, transporte, enfim. Então essa ideia de diversificar, né, são pessoas que são mais iluminadas, assim, porque veio lá do início do século e tiveram essa percepção. E até hoje em dia é importantíssimo. Imagina se tivesse preso a indústria metalmecânica em algum momento do país, né, da crise, ou no agronegócio, né? Exatamente. Então, se tu poder diversificar e buscar opções, sem dúvida, sempre foi, né, a melhor opção para te dar tranquilidade até, né, de poder até desenvolver, no teu caso, desenvolver a tua profissão com tranquilidade, com qualidade. Wilson, também assim, eu queria entender também quais são as outras formas de investimento. Falasse que tu tem, né, o consórcio veio agora, né, complementar esse teu investimento. Que tipo de investimento, quais são as outras formas de investimento que tu costuma fazer? Que possa nos mostrar aqui, até talvez dar um pouco um caminho para as pessoas que estão iniciando, aquelas que já estão um passo um pouco mais adiante. Eu sei que tu investe em imóveis, né, em criptomoeda também, mas queria que tu falasse um pouco dessas tuas opções, como é que tu chegaste a cada uma delas.
Fábio, bem importante nós definirmos qual é o perfil da pessoa, né, como investidor. Se a pessoa é uma pessoa conservadora, se a pessoa é uma pessoa mais arrojada. Nós temos investimento para todo tipo, para todo perfil de pessoa, né? Então, nós temos no Brasil e no mundo, basicamente, nós temos investimentos mais conservadores, que são os investimentos de renda fixa. Eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de renda fixa. Eu acho que nós temos a renda variável, que aí a renda variável tem uma gama grande de investimentos. A renda variável, a pessoa já tem que ter um pouco mais de conhecimento ou buscar conhecimento, como eu vim buscar conhecimento junto a você e junto ao grupo para investir em consórcio, né? Então, porque pelas oscilações, pela volatilidade do mercado. Então, e é um mercado do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Hoje no mundo inteiro, né? Hoje a gente consegue em tempo real saber como é que está a bolsa no Brasil, no mundo, como fechou a bolsa, né? Como está fechando a bolsa na Europa, como fechou a bolsa nos países asiáticos. Então, a velocidade da informação e a estrutura hoje macro geopolítica que impacta nos investimentos é uma coisa que é muito importante para que as pessoas saibam onde é que elas vão colocar o dinheiro. Então, basicamente, eu tenho esse meu lado conservador, que ele vem mais da minha esposa. Ela é bem mais conservadora, né, do que eu, e eu tenho um perfil um pouco mais arrojado. Então a gente tenta deixar... A importância do equilíbrio aí, né? Fundamental. E aí é a mesma coisa, se eu não tenho ela com essa... Porque o dinheiro é nosso, né? Então, assim, nós trabalhamos e onde nós vamos colocar o dinheiro tem que haver aí um equilíbrio. E isso é bom para os dois, né? Porque, na verdade, eu e ela somos como sócios da mesma empresa, né? No sentido de que o nosso dinheiro é colocado num determinado lugar e que se a gente cometer o erro de não diversificar ou diversificar excessivamente, nós corremos o risco de ter prejuízo. Então, basicamente, renda fixa, hoje dentro da renda fixa tem bons produtos, tem aí CDI. Acho que, né, mais uma vez, é fundamental buscar conhecimento, né, e buscar assessoria. Tem a renda variável, que são ações, né, no mercado financeiro. Tem o mercado imobiliário, tem fundo de investimento imobiliário, né. E eu gosto de tatear. Você falou em criptomoeda também. Não tem mais como fugir, né? Ontem mesmo o Campos Neto estava num grande evento de ativos digitais, né? Blockchain São Paulo, e ele estava falando que o dinheiro papel ele vai desaparecer, é uma questão de tempo. Então as pessoas têm que começar a se acostumar com isso daí. Porque quando as pessoas falam em criptoativo, as pessoas logo pensam em Bitcoin e na verdade criptoativo é uma maneira de digitalizar os investimentos. Nós estamos indo para esse caminho, né? Então também é uma coisa que eu gosto, tem bons projetos nisso daí e eu tento, né, dentro da minha limitação, atuar um pouco, investir um pouco e buscar conhecimento um pouco em todos esses segmentos, assim. Existem algumas regras, assim, deixa 50% em renda fixa, deixa 30% em renda variável, deixa lá seus 10% em uma renda variável um pouco mais agressiva, e tu deixa uma reserva de emergência, né? Então, existe essa regra mais ou menos,
Mas essa regra eu acho que varia de investidor para investidor. Eu gosto muito de todos os segmentos e é um dos motivos que eu vim buscar o consórcio também, para ter mais uma fonte de investimento que também eu considero um bom produto. E mais ou menos por aí, Wilson, que dica tu daria para quem está iniciando o processo de poupança, né, ou de investimento, e aquele investidor que já está no segundo plano, no segundo passo, que já é um poupador, já tem essa cultura, né, e já está pensando em dar aquele passo a mais, que é buscar um investimento com uma rentabilidade maior? Quais são as dicas que tu pode dar, Wilson? A primeira coisa é buscar conhecimento, né, Fábio? É fundamental buscar conhecimento. Não é muito fácil para as pessoas, né, buscar conhecimento sobre qualquer assunto que foge do dia a dia dela. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que tem sua missão de jornada de trabalho a cumprir, não é muito fácil buscar se aprofundar em buscar determinados conhecimentos. Mas eu acho que a primeira coisa é buscar conhecimento, e uma das maneiras de buscar conhecimento eu acho que é buscar boa assessoria, né? Acho que tem que buscar boa assessoria. Vai ser muito difícil para uma pessoa que está começando hoje em pensar em investir, procurar adquirir o conhecimento para depois investir. Eu acho a primeira coisa que eu diria para quem está começando é procurar uma boa assessoria. Se cercar de profissionais que conheçam aquele produto que ele está investindo. Procurar assessoria financeira, tentar também diversificar a busca do conhecimento também, né? Mas procurar assessoria, e para quem já investe, começar a olhar para a diversificação do investimento, né? E a primeira coisa é poupar, a segunda é investir, e a terceira é começar a diversificar o investimento. Então, basicamente, buscar conhecimento de quem está no mercado, quem está bem posicionado no mercado, e depois ir progredindo, né, no sentido de diversificar. Para mim, são as coisas que, para quem está começando, para quem já está em determinado ponto. Buscar conhecimento, mas também, né, aliado a isso, se cercar de profissionais que conheçam cada produto que tu vai investir. Acho que isso é importante. E Wilson, me diz o que tu acha, de que forma tu enxerga o mundo do investimento no Brasil, o futuro do investimento no Brasil, no momento, né? E também a relação isso com os brasileiros, né? A gente vinha falando que o brasileiro não tem essa cultura. Tu acha que é um momento que a gente está avançando nesse sentido, né? Essa perspectiva de construir essa cultura, ou não, a gente está andando para trás? Tem diversas situações que são fora dessa, a mesma situação do país, às vezes dificulta que a gente avance nesse sentido, mas de que forma tu enxerga o investimento hoje, não no Brasil especificamente, mas que acontece entre os brasileiros também, e de que forma tu acha que está avançando ou não está avançando essa cultura? Como eu falei, assim, a pandemia deu um choque, né, nas pessoas, e as pessoas viram a necessidade de... eu acho que nós tivemos dois acontecimentos recentes, né, no Brasil. O primeiro deles, né, foi o confisco, né? A palavra confisco é uma palavra politicamente correta, né? Mas que nós tivemos ali no governo Collor, né? Ali as pessoas dormiram na sexta-feira com seu dinheiro em aplicações, dormiram com seu dinheiro em poupança, em conta corrente, na segunda-feira amanheceram com seus valores bloqueados, seu dinheiro não existia, não estava disponível, né? Segundo ele, estava lá num lugar, e essa foi uma lição que parece que nós não aprendemos, né? Porque agora, quando veio a pandemia, ninguém confiscou o dinheiro, mas a economia parou, né? Então, mesmo que tu tivesse seu dinheiro lá, eu costumo dizer, mesmo que teu cartão fosse Black, Gold, Platinum, que a tua bolsa fosse Prada, que a tua bolsa fosse Louis Vuitton, você não tinha onde comprar, você não tinha onde
você não tinha o que fazer com o teu dinheiro. Então, nós não aprendemos no primeiro, nós não aprendemos, parece que nós não aprendemos no segundo ainda, mas eu acho que a pandemia já deu uma chacoalhada assim, nas pessoas, e a gente já viu um movimento de saque. Foi esse último ano agora, um dos maiores, após pandemia principalmente, o crescimento de pessoas investindo no mercado financeiro no Brasil, que não a poupança, que não colocando dinheiro na poupança, foi o maior movimento de toda a história do Brasil. Nesse ano de 2023, agora 2024 também, batendo recorde de saque do dinheiro da poupança. Esse dinheiro está indo para alguns outros investimentos, então eu acho que sim, o Brasil caminha aí para as pessoas estão acordando um pouco a importância de investir, a importância de buscar novos investimentos aqui e fora do país também, buscando rendimento, buscando segurança, né? Segurança jurídica é um dos fatores do investimento. Eu acho que o Brasil ainda tem muito para ganhar, tem muito para conquistar, e mais uma vez nós só vamos crescer se nós tivermos educação financeira, o que tem que começar, né? Já existem alguns projetos de algumas escolas, até iniciativa de alguns governantes na escola pública colocar a educação financeira. Nós temos que colocar a educação financeira dentro das famílias, nós temos que colocar a educação financeira com as crianças, começar em casa, nós temos que mostrar que educação financeira é uma coisa que todos precisamos aprender, e eu acho que o Brasil está acordando para isso, depois desses 2 sustos aí. Espero que a gente não precise tomar um outro susto para... Nós aqui tivemos, né, inclusive, outro também que mexeu também muito. E agora o Rio Grande do Sul com esse, né, a gente viu uma outra movimentação das pessoas sentindo novamente, né. Então, parece que precisa ter que, né, parece que tem que acontecer alguma coisa. E quando acontece, a gente não, agora vai, né? Agora a gente vai cuidar. E aí as pessoas... Depois se reprograma e volta. Isso aí não vai chover tanto, não vai... A gente via aqui os governantes, vamos rezar para não chover, né? Então não adianta a gente rezar para não ter um problema, que o imprevisto é certo que vai acontecer. Exatamente, né? exatamente. E em relação ao consórcio, Wilson, nesse cenário que a gente está falando aí, para já ir para o encaminhamento do programa, tu entendes que o consórcio segue sendo uma boa opção, né, para o futuro, né? Eu já atuo nesse mercado há 20 anos e queria entender o que tu imagina. Acho que o consórcio segue sendo uma boa opção para o futuro, nesse momento do país e também que se avizinha por aí? Eu acho que o consórcio, né, já se mostrou, né, a força, né, a tradição que já existe o consórcio no Brasil. Eu acho que o consórcio é sim para quem quer investir com o consórcio, eu acho que vai encontrar aí bons fundamentos e bons resultados, né? Porque conversávamos outro dia das diferenças entre, vamos pensar o consórcio ele exige que, né, a pessoa defina primeiro o que ela quer e que ela se planeje. Eu acho né? Acho que essa palavra eu acho que o consórcio como planejamento financeiro, e inclusive o consórcio como instrumento de educação financeira, porque quando você se compromete, né, com um consórcio, você vai se comprometer a que uma parte da tua renda naquele mês vai ser colocado lá para que você no futuro, né, venha a desfrutar daquele valor que foi colocado lá. E parece fácil, né? As pessoas dizem assim, puxa, mas não é mais fácil guardar o dinheiro e esperar? Parece mais fácil, mas a verdade é que na prática a gente sabe que isso é muito difícil. É muito difícil. E o tempo também, né? Às vezes vai te programar para fazer uma aquisição, o tempo que tu vai levar para guardar esse recurso. Né?
dispor de todo ele também depois, se descapitalizar quando tiver todos os recursos. Então são situações. O consórcio eu vejo ele como planejamento tanto imediato como um planejamento para aquisição futura. Eu vejo ele como uma boa ferramenta, tem vários recursos, você aí que entende muito disso pode falar muito bem sobre isso, porque hoje você pode fazer com um consórcio, usar ele para várias finalidades, né? Para longo e curto e médio prazo, né? Para aquisição de bens, né? É isso aí. Wilson, te agradeço, foi um prazer ter te recebido aqui. Realmente, eu acho que trouxe uma série de informações, né? Conteúdo, e eu sabia que isso ia acontecer. Quero te agradecer. Queria saber se tu queres deixar algum recado aqui para as pessoas que estão nos assistindo, deixar alguma dica a mais do que tu já deste aqui hoje nas aulas que tu deste de economia aqui. E mesmo de vida, né? Eu acho que a tua história, a tua trajetória, e eu acho que certamente vai inspirar muita gente. Muito obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer o convite aí, dizer que o que eu gostaria de dizer para as pessoas é que busquem o conhecimento, busquem boas referências no mercado, né? Investir não é uma coisa fácil, mas também não é muito difícil. A gente tem que ir atrás de conhecimento, né? Mas desmistificar um pouco, né? E desmistificar essa coisa, porque senão fica sempre aquela coisa, eu vou esperar para um dia. E eu acho que programas como esse, trabalhos como que vocês vêm desenvolvendo, que você vem desenvolvendo e que o grupo que você representa vem desenvolvendo, é um bom ponto de partida, né, para as pessoas que pretendem começar a investir, né? E eu acho que isso aí é fundamental, a pessoa sempre dar, né, o pontapé inicial, porque senão a pessoa fica sempre esperando, e quando vê o tempo passou, e quando vê a pessoa... Então, eu acho que... a vida passou, né? E a vida passou, e a pessoa, né, não fez um planejamento. Eu acho que tem que dar um pontapé inicial, buscar um bom ponto de partida e buscar assessoria, né, de pessoas sólidas no mercado, com credibilidade no mercado. Acho que para mim é fundamental isso aí. Mais uma vez, Wilson, muito obrigado. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado por compartilhar a tua história conosco. E o episódio vai estar disponível no YouTube e também nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais. Obrigado e até logo.